Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Show Me The Money. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Triple Net Lease. Autoridades, como eu expliquei na semana passada, esse novo segmento no meu canal é para falar única e exclusivamente sobre propriedades que geram renda. Antes de mais nada, se vocês estiverem ouvindo um barulho vazar no fundo, é porque o raio do vizinho aqui está cortando a grama e o alarme do prédio resolveu ser acionado agora, mas não tem o que eu possa fazer. A única coisa que eu posso fazer é sentar nesse sofá aqui, nesse belíssimo apartamento que a gente construiu aqui em Bay Harbor e falar para vocês sobre Triple Net Lease. Esse aqui é o portfólio, é o meu caderno com o material desse assunto que eu vou deixar disponível para vocês, e tudo que eu vou falar tem disponível aqui também para quem tem preguiça de ver o vídeo, de escutar o podcast. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa. E basicamente é o seguinte: o Triple Net Lease é um tipo de locação muito utilizados por investidores afluentes, ou seja, galera com grana, fundos de investimento imobiliário, empresas de seguro e fundos de pensão. Qual é a semelhança entre esses três tipos de investidores? Todos eles procuram uma fonte de renda alternativa, uma fonte de renda passiva para cumprir com as suas obrigações. A galera da grana, os wealth managers, investidores já com patrimônio alto, o que eles fazem? No começo, quando a gente começa a investir, é lógico que a gente aceita correr mais risco para a gente poder multiplicar o capital de uma forma mais rápida. Porém, à medida que o nosso patrimônio se eleva, o nosso apetite para risco diminui, porque eu passo a reinvestir os lucros que eu obtive naqueles investimentos de risco em outros investimentos que geram fluxo de caixa. Por exemplo, eu passo a fazer menos trades em ações, eu passo a procurar propriedades que geram renda, eu invisto em tudo quanto é tipo de títulos e bonds que acabam me passando uma renda periódica, seja mensal, semestral ou anual. Por isso que esse tipo de investidor gosta. Já os fundos de investimento imobiliário, eles também, os gestores são meio preguiçosos. Então eles gostam de investimentos que eles não precisam fazer muito esforço. E eles podem cobrar a taxa de administração do investidor, ganhar por isso e não fazer muita coisa. Então eles compram imóveis, alugam esses imóveis, distribuem a renda para os investidores e lá no final, quando eles desinvestirem, quando eles venderem esse imóvel e tiver um upside, eles ainda vão ganhar a taxa de performance deles. Agora, as empresas de seguro precisa cobrir os sinistros. E assim, e a empresa de seguro tem basicamente duas fontes de renda, né? Eles captam através dos prêmios de seguro, quando eles vendem o seguro nas apólices. Esse dinheiro eles usam para fazer os seus investimentos, e esses investimentos começam a gerar uma renda passiva. Por que a empresa de seguro faz isso? Primeiro, o risco é baixo, então ela se sente confortável em sair do seu core business, que é o seguro, e investir em imóveis, porque o risco é muito pequeno. E segundo, vai fazendo um colchão, um caixa, no momento que ocorrer algum sinistro, ela ter receita suficiente para pagar os seus segurados. Da mesma forma, os fundos de pensão. Os fundos de pensão, eles recolhem dinheiro das pessoas enquanto elas estão vivas ou enquanto elas estão trabalhando e pagam o dinheiro para essas pessoas depois que elas passam de trabalhar ou quando elas morrem. Então, durante o período de trabalho, nós pagamos a nossa mensalidade lá do fundo de pensão. Porém, quando a gente passa de trabalhar, a gente não gera mais riqueza e consome essa riqueza. Então, durante todo o período que nós investimos, esses fundos compraram imóveis como esse, como Triple Net Lease, porque agora eles geram renda para poder pagar as pessoas. E como eu falei, isso tudo está aqui no meu caderno que eu vou deixar para vocês. E por que esse tipo de produto é bom? Em primeiro lugar, Triple Net Lease normalmente é uma propriedade com caráter comercial, seja através de um prédio de escritório, indústria, incluindo galpões, ou lojas de varejo. São imóveis destinados normalmente para o uso de um inquilino ou uma empresa
com seus vários departamentos. Uma característica muito importante do Triple Net Lease, para valer a pena, é que seus contratos sejam de longo prazo, de 10 ou mais. Às vezes acontece de 5, mas é sempre bom buscar prazos maiores. O legal é que, normalmente, ou para se tornar mais seguro, vocês devem buscar contratos que prevejam correções anuais. E o mais importante, que é isso que torna o Triple Net Lease uma excelente opção de investimento para estrangeiros. Você não precisa se preocupar com nada, é o inquilino que paga as despesas operacionais do imóvel, como o Property Tax, o IPTU ou o Imposto de Propriedade, os seguros, os reparos e até mesmo as utilities, como água, luz, desse prédio. Quais são os benefícios desse imóvel? Número 1. Fluxo de caixa constante e baixo risco. Você comprou um imóvel com um contrato de 10 anos, esse contrato com renovações periódicas, mensais, por exemplo, e você vai receber o aluguel líquido todos os meses. Logicamente que o seu risco, nesse caso, a gente está falando de risco de crédito. Você tem que escolher um bom inquilino para não tomar o calote. Além disso, você está garantindo o seu capital principal com um imóvel. Historicamente, os imóveis não perdem valor. Daniel, mas na crise eles se desvalorizaram. Sim, desvalorizaram. Para quem vendeu. Para quem não vendeu, os imóveis hoje estão mais caros em várias regiões do que estavam antes da crise. Então, não seja cabeça dura. Além disso, por ser contrato de longo prazo, diferente, por exemplo, se você comprar esse apartamento aqui para alugar, você tem menor trabalho ou menor turnover, que é a troca dos próprios inquilinos. E além disso, ele gera aquilo que a gente chama de renda passiva, justamente porque você trabalha uma vez, você trabalha para ganhar o dinheiro e comprar um imóvel. Depois que você compra, você não precisa fazer praticamente mais nada. E o mais importante é que esse tipo de imóvel também é elegível para o que a gente chama de 1031 Exchange. Existe essa regra no Brasil também, mas basicamente o que ela diz é, se você vender um imóvel aqui nos Estados Unidos, você tem um período, eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso, você tem um período para identificar um imóvel semelhante, comprar esse imóvel e aí você posterga o imposto de renda sobre o ganho de capital desse imóvel, que permite que você trabalhe com o dinheiro que eventualmente você pagaria para o governo. E eu estou colando aqui, eu não tenho vergonha de colar, até porque tem um ditado que diz que quem não cola não sai da escola. O que a gente deve olhar quando compra ou quando vai analisar um Triple Net Lease? Localização, a propriedade, o inquilino e o contrato de aluguel. É lógico que, em se tratando de imóvel, a localização, a gente brinca nos Estados Unidos, né? Existem 3 variáveis para você analisar o imóvel: location, location e location. Localização, localização e localização. Essa é a variável mais importante do sucesso dos imóveis. Ou você acerta o olho da mosca com ela voando, comprando um imóvel numa área que vai se desenvolver, ou você compra um imóvel numa área já desenvolvida, onde você tem menos chance de errar, porém você tem a garantia de que seu imóvel tem um sucesso financeiro. Por exemplo, Nova York. Nova York é uma das áreas imobiliárias, entre aspas, mais seguras do mundo, por isso que imóvel lá não valoriza. E você não ganha nada com um aluguel. O aluguel lá é 1% ao ano. Uma hora eu vou fazer também um vídeo exatamente sobre isso, mostrando a diferença de aluguéis entre as regiões aqui nos Estados Unidos. Então, quando você for investir em Triple Net Lease, procure entender se aquela área em que você está ou que o imóvel que você quer comprar está é interessante para inquilinos que caibam naquele imóvel. Então, se você comprou um imóvel, por exemplo, utilizado uma farmácia, não adianta você olhar, se a farmácia sair vai ser bom porque pode entrar um posto de gasolina, mas o posto de gasolina vai ter que demolir o prédio e construir um novo. Então, quanto menos trabalho você tiver depois para repor o inquilino, melhor. Então, o ponto que ele se localiza precisa ser bom depois para você poder trocar de inquilino. E, logicamente, depois que você analisa a propriedade, você tem que analisar... depois que você analisa o local, você precisa analisar a propriedade. Se a propriedade é boa. E propriedade e localização em imóveis, elas são coisas que
podem anular uma às outras. O que eu quero dizer com isso? Um imóvel em perfeitas condições, numa área ruim, pode valer menos do que um imóvel todo destruído numa área excelente. Porque a área se sobressai ao imóvel. Você está comprando pela localização. O imóvel você pode sempre mudar, demole e constrói outro, reforma, faz o que você quiser. Mas a localização você não muda. Se você compra um imóvel de frente para a água, você vai estar sempre de frente para a água. Se você compra numa esquina, a não ser que eles mudem o arruamento da cidade, isso não vai mudar. Então é preciso fazer bastante essa ponderação, melhor localização, e depois, se o imóvel estiver um pouco acabado, eu preferiria, o que eu quero dizer com isso eu preferiria comprar um imóvel ruim numa área boa do que o contrário. É sempre isso que você deve pensar. O imóvel você pode sempre reformar, você pode demorar mais tempo para recuperar o seu capital, pode demorar mais tempo para ter o retorno do investimento que você quer, mas certamente você não vai perder. Agora, comprar numa área ruim pode ser bem difícil. E além disso, quanto menos personalizado, no caso do Triple Net Lease, for o seu imóvel, o imóvel que você deseja comprar, mais fácil vai ser você repor o inquilino na hora que ele sair. Então, se você tem um posto de gasolina, ele é muito específico, então você fica dependente só daquilo. Agora, se você tem um warehouse, um galpão industrial, qualquer pessoa que entrar, qualquer empresa que entrar ali é fácil substituir. É logicamente que tudo aquilo que tem risco tem mais retorno, então você precisa ponderar isso. Depois que você escolheu uma boa localização e um bom imóvel, você precisa analisar o que? O seu inquilino. O inquilino é aquele que vai eliminar ou trazer todos os seus riscos, ou mitigar ou trazer todos os seus riscos. Porque se você tiver um imóvel bom, numa área boa, mas tiver um inquilino todo quebrado, você não vai conseguir ter um bom resultado no investimento. O seu risco aqui é basicamente de crédito. Procura saber que tipo de empresa está alugando, se ela tem um componente nacional ou se ela é somente regional, se essa empresa tem grau de investimento e como que vai ser feita a garantia. No caso de empresas de rede, aqui nos Estados Unidos existe muita franquia, procura saber se quem vai garantir o seu aluguel, quem vai ser o fiador, é o franqueado, que é a empresa que está ali estabelecida, ou se é o franqueador. Se for o franqueador, o seu risco é menor, porque eles são uma empresa maior, eles podem trazer mais retorno para vocês, mais segurança. Agora, se for o pequenininho lá embaixo, pode ser que o seu risco fique um pouco mais concentrado. Logicamente, quanto menor o inquilino em condições financeiras, maior será o seu risco. Depois disso tudo, a gente precisa analisar o contrato de aluguel. O que esse contrato vai lhe garantir? No caso do Triple Net Lease, a gente está buscando algumas coisas. Número 1, longo prazo, porque a ideia disso aqui é renda passiva. É você comprar o imóvel e não se incomodar por muito tempo. Então, quanto maior for o prazo, provavelmente vai ser melhor para você também. A média dos Triple Net Lease, quando eles são lançados, é de 10 a 20 anos, em alguns casos até 30. Mas é muito comum você comprar Triple Net Lease de investidores que já compraram e agora querem revender esse Triple Net Lease. Então você precisa identificar quanto tempo ainda falta do seu contrato para acabar. Número 2, reajuste dos aluguéis. É bom que o seu aluguel tenha um reajuste legal todos os anos, tipo 2%, 3%. Não vai esperar 10% como no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos é um país de inflação baixa, então tem que ser coerente também. E por fim, procure identificar se o contrato te livra do término antecipado. Quer dizer que o inquilino tem um contrato de 10 anos e no 5º ano resolve sair. Ele precisa ter uma penalidade que ele é responsável pelo pagamento dos últimos 5 anos, senão você vai ficar com um elefante branco na mão. Então a análise do contrato é muito importante. Muitas vezes você encontra um imóvel bom, numa área boa, com um inquilino bom e um retorno excelente. Por quê? Porque provavelmente tem alguma coisa no contrato, seja o prazo que está acabando, seja ele não tem um contrato de renovação, ou tem alguma outra coisa estranha no contrato de aluguel que pode fazer com que o risco esteja alto e por isso que o retorno esteja elevado
também. Basicamente, quando a gente fala de Triple Net Lease, você vai encontrar lojas de varejo, escritórios corporativos, galpões industriais e propósitos específicos, que é o caso do Build Suit. Eu não sei se aquela câmera está com foco, eu tentei ajustar, mas aqui a gente tem esses tipos. E eu vou mostrar alguns para vocês. As redes fast food, né? As redes fast food como o McDonald's, eles são bem interessantes. São bons inquilinos. E aqui, na análise do Triple Net Lease, é bom você pensar como numa ação. Quando você compra uma ação, você vai pensar no longo prazo, o que pode acontecer com essa ação, no caso de uma economia em decadência. E no Triple Net Lease é a mesma coisa. Tem que lembrar, eu sempre falo isso, a grande diferença entre você alugar para uma empresa e para uma pessoa, um imóvel residencial, é que a pessoa vai sempre precisar de um lugar para morar. Se ela não puder pagar sozinha, ela vai chamar alguém, vai dividir o apartamento, mas ela vai alugar o imóvel de você. Já uma empresa, o McDonald's, ele não precisa ter 150 mil pontos de venda, ele pode ter só 100 mil pontos de venda e no momento da economia ruim ele vai lá e corta todo mundo. Então, as redes de fast food se mostram boas porque elas se sustentam melhor em momentos de crise. Por quê? McDonald's, Wendy's, Chipotle, por exemplo, são empresas que oferecem comida barata. Então, quando a economia está mal, as pessoas querem salvar dinheiro. Então, elas acabam comendo nesse tipo de restaurantes. Além disso, normalmente esse tipo de franquia, quem garante o aluguel é a master, é a franqueadora, não o franqueado, o que oferece bastante segurança para os investidores que buscam esse tipo de investimentos. Deixa eu arrumar aqui o meu negócio para ficar bonitinho. Depois das redes de fast food, a gente tem as redes de varejo, como é o caso, por exemplo, varejo de necessidade, por exemplo, farmácias, drogarias, loja de conveniência e pequenos mercados. Da mesma forma, tudo que vem de comida e remédio é sempre uma boa proteção para momentos de crise, porque quando a economia está mal, a gente corta os supérfluos, e remédio e comida nunca é supérfluo. E esses tipos de varejistas normalmente se posicionam em regiões muito boas, então você sabe que a localização está legal. Por exemplo, o Walmart e o Walgreens, ou eles estão em grandes malls ou eles estão em esquinas, sempre. Então eles sempre estão numa área que tem bastante trânsito de pessoas e bastante possibilidade de, numa eventual ausência deles, vocês conseguirem repor o seu inquilino. Outra coisa bem bacana são essas lojas de desconto, como o Dollar Tree. O Dollar Tree, Family Tree, Dollar General são lojas que oferecem coisas muito baratas. E a mesma coisa, quando a economia está ruim, as pessoas querem salvar dinheiro. Então elas deixam de ir no mercado, deixam de ir na loja de conveniência e acabam comprando nesse tipo de imóvel. E o mais legal do Dollar Tree, um outro ponto bem positivo, é que normalmente esse tipinho de loja tem lojas pequenas, diferente do Walgreens, do Walmart, do CVS, que são lojas gigantes, fazendo com que o investidor precise colocar muito dinheiro. Esses aqui são lojinhas pequenas, normalmente localizados em lugares mais baratos, aonde torna o investimento muito mais fácil. Outro ponto de Triple Net Lease que é bastante legal são os postos de gasolina. Eles não protegem tanto quanto a economia, porque quando a economia está ruim, diminui a necessidade de combustível, porque as pessoas seguram o consumo do carro, pegam carona, enfim. Mas é muito difícil a gente eliminar todo o combustível hoje, né? Então, usualmente, o consumo fica pelo menos o suficiente para pagar as despesas operacionais dos postos de gasolina. E o posto de gasolina ainda tem um outro benefício, a maioria deles tem lojas de conveniência que geram uma receita a mais para dar resultado para o investidor. Outro tipo de negócio que é bem bacana para Triple Net Lease, mas também tem um risco um pouquinho maior, são as lojas de reparo ou de autopeças. No momento bom da economia, a pessoa bateu o carro, ela vai lá e leva a sua loja numa loja de reparo, porque é mais barato do que a concessionária, normalmente, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Porém, no momento de queda na economia, as pessoas, isso se torna supérfluo, arrumar o carro se for pequenas batidas.
Então o que elas fazem? Normalmente elas compram as peças e tentam arrumar sozinha. Aqui os Estados Unidos é o país do do it yourself, né? Então as pessoas compram as peças e fazem em casa, até porque a compra da peça é muito mais barato que o serviço. Só para dar um exemplo para vocês, eu comprei uma moto e eu troquei o banco de trás da moto e botei 2 pezinhos pro carona. As peças deram $300, a mão de obra deu 1.000. Então se eu tivesse comprado e eu não fosse vagabundo, tivesse feito sozinho, eu teria economizado $1.000. Mas eu não tenho habilidades manuais para nada, por isso que eu fiz lá. E muita gente faz a mesma coisa, então acaba acontecendo isso. O lado negativo, tanto das lojas de reparo, quanto das autopeças e até mesmo do posto de gasolina, é que eles possuem as lojas de reparo aqui, elas possuem um risco ambiental muito alto, justamente porque está lidando com combustível, está lidando com autopeças, produtos altamente tóxicos, então você precisa colocar no seu contrato que a responsabilidade por qualquer risco ambiental é ou do inquilino ou da franquia master lá em cima. Lojas de comunicação, FedEx, UPS, AT&T, qualquer loja que ofereça serviços de comunicação ou de envio de correspondência são bons. A gente sabe que hoje internet e telefone são essenciais na vida de qualquer um. Pode faltar luz, mas não pode faltar o telefone e a internet para a gente trabalhar ou se divertir. Então, esse tipo de serviço acaba sendo uma boa, porque sempre vai existir demanda. E também as empresas que fazem as garantias são muito boas. Outra opção são os restaurantes de rede, ou o que a gente chama aqui de casual dining, ou então de affordable dining, que são o Red Lobster, Olive Garden, esses restaurantes de rede que se vê muito aqui nos Estados Unidos, que também são uma opção mais viável do que um restaurante de fine dining, como é o caso, sei lá, do Houston's ou do North End, o carinha lá do South Bay, que para comer lá custa $150 por pessoa. No Red Lobster, um prato custa $25. Então é uma opção barata de entretenimento e de alimentação, o que acaba sendo também positivo no caso de a economia em queda. Agora, por fim, a gente tem os galpões industriais ou as lajes corporativas ou os prédios corporativos de escritório. Eles são bons, normalmente estão bem localizados, tem uma boa empresa por trás, indústria farmacêutica, serviços de saúde como hospital, como clínicas. Esse tipo de negócio, principalmente voltado à saúde, é bom, você se protege no caso de uma queda da economia. Outros tipos talvez você fique um pouco mais dependente de uma boa economia para fazer o seu investimento. Mas ainda tem centros de distribuição, a Amazon expandindo agora, distribuidores ou provedores de serviços de tecnologia, como a própria Amazon, a Google, com seus escritórios em tudo quanto é lugar. Essas empresas investem no seu core business, não em imóveis, e por isso que é bom você ter um imóvel alugado para essas empresas. Por serem empresas normalmente maiores, as correções dos aluguéis acabam sendo menores. Eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre uma farmácia aqui em Miami, aqui na Flórida, aliás, foi em Palm Beach, se eu não me engano, que eu vou rodar para vocês agora. Bosses, a mission given is a mission accomplished. And I'm doing that because I want to talk to you about triple net leases. Basically, if you like peace of mind, this is your kind of investment. When you have a property that you want to rent to someone, may it be commercial, may it be residential, there's 3 things that usually is the responsibility of the landlord, which are the property taxes, the maintenance, and the insurance. So every time someone pays you something, oh, there's lightnings here and I'm holding a fucking umbrella. So when you pay rent, when you receive rent from someone,
usually you as a landlord, you have the obligation to pay for those expenses. Your insurance, you need to maintain the property so the person can live there or the person can actually have their business there. And of course, you need to pay also for your property tax. So property tax, insurance, and maintenance. In the triple net leases, you get rid of all of those responsibilities, because on your contract, those responsibilities is the person that is occupying the building, is occupying the unit. So in this case, CVS or the person that is running this franchise here, it's occupying the business. So this is a triple net lease contract with CVS. What that means, this building is for sale for 5.3 million more or less, and gives the owner a triple net lease, income with a cap rate of 5.8%. So that means that when you receive that 5.8% per year in revenue out of the 5.3 million, you don't need to pay for your property taxes, you don't need to pay for insurance, and of course you don't need to pay for the maintenance of the building, because that's a responsibility of the person who's occupying the building. You want to know what's even better in this kind of triple net leases? CVS is the guarantor of the operation. So if by any chance the person that is occupying the building, the person that is running this franchise, may be a CVS, may be a McDonald's, a Burger King, whatever, in this case CVS, if that person goes short in the rent, CVS, it's backing him up. So CVS is going to actually pay for the rent, because CVS is the corporate guarantor for this operation. Autoridades, e esse foi mais um Show Me the Money, trazendo para vocês oportunidades de investimento em imóveis que geram renda. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, no vídeo eu passei basicamente tudo que está aqui, mas se você quiser ter esse material, dá uma clicada no link abaixo, se inscreve lá, faz o cadastro, que eu vou roubar todas as suas informações, nome, e-mail e telefone, e eu te dou isso aqui para você estudar, e também vou te mandar algumas oportunidades sobre investimentos em TripleNet. É isso aí, e até semana que vem.